Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Resgatando. Eu e o Rafael Henrique vamos falar hoje sobre a sequência daquela série de prefeitos da década de 20, né? A gente terminou no programa passado sobre o Carlos Pinheiro Chagas, né? Foi o último prefeito, 1927 e 1929. Uma série dos grandes gestores, né, foram, da cidade. Foram seis ou sete prefeitos, né? É isso, né? A gente falou dos 7 prefeitos no bloco anterior e depois só do Carlos Pinheiro Chagas. Sim, porque na verdade o primeiro bloco foram 6 prefeitos, né? Que eles ficaram pouco tempo, né? 1 ano, às vezes 2 anos, interino. Alguns ficaram de forma interina e depois a gente dedicou um bloco especial ao Carlos Pinheiro Chagas e a gente vai falar hoje aqui, na sequência depois do Carlos Pinheiro Chagas, os outros prefeitos, até a chegada do Assis Figueiredo, também um dos principais prefeitos da história da nossa cidade. Como eu sempre digo no começo do programa, o Resgatando é o programa aqui do Jornal da Cidade que a gente faz o destaque do patrimônio histórico, né, o Rafael? E também o resgate da memória. Nesse caso, a gente está resgatando a memória desses prefeitos, né? Então, porque essa série que a gente acabou fazendo, né, sobre que não estava prevista, né? Foi meio, né, de repente, né? Grandes gestores aí, né? Tem o Francisco Escobar, tem o Carlos Pinheiro Chagas e também a gente vai falar do Assis Figueiredo, né? Que são pessoas que foram muito importantes, né? Apesar de ter os outros prefeitos também que fizeram a sua parte, né? Durante a gestão desses 3 prefeitos, né? Mas eles foram grande importância porque a gente tem aí, né, nomes deles na cidade, na rua e tudo mais. As obras dele a gente acaba conhecendo. Né? As obras dele estão aí para a gente ver até hoje, né? A gente passa aqui pela rua, passa aqui pelo centro, a gente ainda percebe, né, a presença, né, das ações desses prefeitos aqui para nossa cidade. Inclusive, a principal rua da cidade chama-se Assis Figueiredo, né? Então. Mas antes de falar do Assis Figueiredo aí, né, vamos falar também dos outros prefeitos que foi entre o mandato, né, do Carlos Pinheiro Chagas até o Assis Figueiredo, né? A gente vai começar falando agora do prefeito interino, João Pinheiro da Silva Filho. Isso. Ele assumiu ali no finalzinho da gestão do Carlos Pinheiro Chagas durante 3 meses, eu acho, né? De julho a outubro, foi isso? De julho até outubro, né? Quando ele acabou tendo que fazer uma viagem para a Europa. Foi uma viagem para a Europa, né? E aí ele precisou assumir um interino. Naquela época eu acho que não existia a figura do vice, né? Então, acabou, aí o que acontecia? O governo de Minas, né? Ele fazia a indicação de um novo prefeito, mesmo que se fosse de forma interina. Então, o João da Silva Filho foi prefeito interino, apesar de ter ficado aí pouco tempo no comando da administração municipal, ele fez algumas coisas, né, Rafael? Isso, ele acabou fazendo algumas coisas bem importantes. Inclusive, né, ele era filho, né, do João Pinheiro, né, da Silva também, que ele foi o o governador, né, o presidente. O presidente, né? de Minas Gerais na época, que em 1990 ele acabou fazendo, né, criando o município de Poços de Caldas, sendo independente, né, de Caldas. Né? Caldas é a cidade-mãe, né, de todos os municípios aqui no entorno que tem o nome Caldas, né? Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, né? A gente tem até o distrito ali de Caldas, Laranjeira de Caldas, Santana de Caldas, tem mais de Caldas, e por aí vai. Tem várias coisas. Mas aí o João Pinheiro, né, filho do João Pinheiro, governador, na época a gente usava o termo presidente, né? Inclusive tem a nossa Avenida João Pinheiro aqui, que é a principal avenida do município, né? Então, o João Pinheiro, uma das primeiras coisas que ele fez ali foi mandar, né, fazer o asfaltamento, quer dizer, colocar, né, com paralelepípedo, né, pavimentação, né? Isso, pavimentação com paralelepípedo ali na Rua Junqueiros, isso. Né? Que é uma rua também importante, né, que a gente hoje em dia que é a rua que mais lotada de carro ali. Exatamente. A Rua Junqueiros naquela época ela também tinha muita importância pelo seguinte, Rafael, a gente já falou em programas anteriores aqui de órgãos públicos, né, que ficavam mais afastados aqui do centro da cidade. No caso, a gente citou o Matadouro, né? Isso. E ali onde que era nas proximidades ali do Parque Municipal. Então, para você chegar lá, você precisa ter alguma via, né? Logicamente que às vezes você não tinha o carro, mas você ia a pé ou de qualquer outra forma que fosse, né? E a Rua Junqueiras ali, ela realmente precisava ter uma pavimentação, né? Ou então abrir a rua, vamos dizer assim, né? Para se chegar a esses pontos. Sem falar, né? Que a Junqueiras também é a rua que interliga, né, a estação ferroviária com o centro, né? Então, muitas pessoas a ligação do centro à zona oeste, né? Que muitas pessoas chegavam pela cidade, pela estação ferroviária, né? Então, essa estrada tinha que ser muito bem feita até chegar no centro ali. Tinha que ser o Palácio Hotel e tudo mais. Exatamente. Então, e dava acesso também
ao complexo, né, histórico, né, turístico, que no caso, Termas Palace e Palace Cassino. Palace, que eu quis dizer, Palace Hotel. Então. E aí outra obra também que ele fez foi o alargamento da estrada para o ponto turístico que tinha antigamente, que era o chamado de Caixa d'Água, né? Vocês podem ver aqui nessa foto de 1920, né? A entrada ali é a Caixa d'Água. Você sabe onde era essa A Caixa d'Água lá do Recanto, né? Isso, que é japonês, né? Hoje em dia, quer dizer, lá na década de 70 foi feito, né? Transformado num ponto japonês ali pelo Mitsui, né? Mas antigamente era a Caixa d'Água, que tinha bem na entrada ali que tinha, então era um famoso ponto turístico, né? Então ele fez o alargamento dessa estrada para chegar até lá, né? E ó, pra você ver, aquele ponto ali da Caixa d'Água naquela época era tão distante quanto o Matadouro, por exemplo, que existia lá onde hoje é o Parque Municipal, né? Porque ali o Recanto Japonês, ele fica ali bem, praticamente dentro, né, da Serra de São Domingos, né, Rafael? Bem afastado ali no Jardim dos Estados, distante do centro hoje em dia. É próximo, né, mas naquela época então, sem carro, né, sem moto, sem as facilidades que a gente tem hoje em dia. Assim como era para o pessoal chegar até lá, né, por causa de ser estrada, né, de terra e tudo mais, assim, né, foi fazendo o asfaltamento com o tempo, né? Foi abrindo, assim, né? Até chegar lá na Recanto Japonês, e lá tinha restaurante também lá, então era um ponto bem conhecido na cidade, né? E ainda é conhecido por causa do Recanto Japonês, né? Sim, isso mesmo. Então ele fez essa obra. Além disso também que ele fez também, ele rescindiu o contrato com o Major Luiz José Dias, né? Que era o que tinha ali na propriedade do acervo elétrico da cidade, né? Então ele rescindiu esse contrato, passou para a prefeitura e depois ele passou para o estado, que é o que pagou depois o Major, depois, né? Por ter tirado dele a propriedade, né? Então teve um pagamento acerto ali e ficou para o estado, né, a parte elétrica. E além disso, né, a outra obra também que é importante, que ele deu continuidade, né? Muito importante, né, que foi iniciada já na gestão do Carlos. Como você falou, né, dessas distâncias que tem, né? Então a continuidade da obra do Carlos Pinheiro Chagas, né, de fazer a estrada, né, para São Paulo, né, seguindo ali pelo Ponto da Cascata e depois até Águas da Prata. Então ele conseguiu, né, pela promessa do governador na época, para poder fazer essa estrada, né? Eu acho que é sempre muito importante, Rafael, a gente destacar a questão das distâncias, né? Porque, por exemplo, o Recanto Japonês, Parque Municipal, hoje em dia, são pontos relativamente próximos aqui do centro, né? Porque a gente tem a facilidade do carro, do ônibus, da moto, né? Isso, Até a própria, se você for caminhando, né? É fácil, porque você tem vias pavimentadas, o acesso é muito facilitado. Agora você imagina no final da década de 20, começo ali dos anos 30, né? Não existia essas facilidades, né, de carro, de moto, né? Não existia a pavimentação como existe hoje em dia. Então, assim, é interessante a gente tentar vislumbrar, né, visualizar assim na mente assim como é que seria, né, o deslocamento. Então... É o que o Rafael falou, você imagina você sair aqui do centro, bater lá no Recanto Japonês. Então... É complicado, né? E essa estrada, né, para São Paulo, né, ela acabou sendo muito importante até para hoje em dia, que é onde fez muito tráfego de caminhões e carros, o acesso que tem, né, para o estado de São Paulo. É o principal acesso de São Paulo a Poço. Antes era só de trem, né, quem não pegasse trem era difícil vir para Poços de Caldas, né, porque não tinha estrada, então era só mato no meio ali, né? Exatamente. E terra, né? Então o pessoal indo pro carro de boi, charrete, tudo mais ali para chegar até em Poços de Caldas era complicado demais. Então abrindo essa estrada, né? Indo até Águas da Prata, que depois ia seguindo depois para Aguaí e tudo mais, que a gente tem hoje, que é até um problema, né, que tem Águas da Prata, lá, que tem muitos caminhões passando lá, entrando na cidade lá, né. E é um caso agora recente, né, que a Prefeitura de Águas da Prata está indo numa queda de braço aí com a Renovias, né, que ela quer proibir o fluxo, né, de veículos pesados aos finais de semana. E, né? Inclusive, né, que o prefeito conseguiu, com o governo do estado, né, uma via de acabar criando ali uma alça viária para Águas da Prata. Vamos ver quando vai surgir isso, né? Até parabenizo aí o prefeito de Águas da Prata, né, o Carlos Henrique, por conseguir essa vitória, né, para Águas da Prata, né? É isso aí. Depois que o João Pinheiro ficou interinamente ali no mandato, assumiu de fato o próximo prefeito do município, que no caso, Ademaro de Faria Lobato, né? Ele foi o prefeito a partir de 1930, né? Isso, né? O Ademaro ali, ele
Ele era filho, né, da Francisco Faria Lobato, que foi o médico, né, que muito importante na cidade, e também, né, da Elisa Corrêa Neto Lobato. Veio de Oliveira, que nem o Carlos Pinheiro Chagas, né? E na década quando ele estava na gestão dele, foi muito complicado, né? Porque era bem quando foi a época da Revolução de 30, né? E o que aconteceu? Foi muito difícil administrar nessa época, porque a economia e tudo mais era muito afetada, né? Então, além disso que tinha muitas divergências políticas ali, que era os Junqueiras e os Lobato, né? Então, uma briga política ali, então a gestão dele foi muito complicadíssima, né? Mas teve coisas boas, né? Que foi finalmente inaugurado o Termas Antônio Carlos, quando ele estava administrando, né? E também o Palace Cassino, o Palace Hotel também teve começou a funcionamento. Começou a funcionar, né? Então, exatamente, né? Ponto bom da essa questão aí, essas dificuldades políticas, né, que aconteciam no país naquela ocasião, a gente lembra também que vamos dizer assim, que foi um efeito dominó, né? A Grande Depressão ali nos Estados Unidos, né? 29, 30 ali, que foi aquele crash, né, da economia norte-americana, acabou afetando também, se espalhando, né, mesmo naquela época lá. O Brasil também, o Brasil estava engatinhando, né, como nação, né, porque depois da proclamação da República, né, Rafael, que o Brasil era império e virou república, estava ali nos seus primeiros anos, né, então qualquer turbulência, né, afetava o país. E o prefeito Ademaro aí, ele enfrentou essas situações aqui, né? São situações que geram desgaste político e também econômico, né? Econômico principalmente pela questão dos recursos. Tanto ele, o Ademaro, quanto o prefeito Silvio, né? Foram os prefeitos que entraram numa época que foi difícil, né? Porque o Silvio foi bem na gripe espanhola, né? Depois do Francisco Escobar, que também foi um dos grandes prefeitos, e agora também o Ademaro, que acabou assumindo depois do Carlos Pinheiro Chagas, porque o João Pinheiro foi interino durante o governo, também entrou numa situação difícil, que foi da Revolução de 30, né? Revolução de 30, então, acabaram tendo um azar. E esse desgaste político, né, que a gente está destacando aqui, foi importante para a saída do Ademaro do cargo de prefeito, né? Esse desgaste todo aí, brigas políticas aqui e tal, isso aí acabou afetando, devido às campanhas dos inimigos políticos, foi afastado do cargo em 1931, ou seja, no ano seguinte, completando aqui, o Ademaro de Faria Lobato, ele era casado com a Branca Pinheiro Chagas e teve 3 filhos, faleceu em 1983. Então, anos depois, né? Pelo menos ele durou bastante vivo ali, apesar de todo o desgaste que ele teve naquela época, né? É isso aí. Mas logo então, depois ele vai ter um prefeito que a gente vai falar. A gente vai fazer um breve intervalo para a gente tomar uma água aqui. Fica aí que daqui a pouco a gente volta com Assis Figueiredo. A energia que passa nas linhas de transmissão é responsável por transportar milhares de pessoas em todo o país. Elas levam energia a trens, metrôs, ônibus elétricos e semáforos em todo o Brasil. Você já imaginou que uma fogueira acesa próxima à vegetação pode virar um incêndio incontrolável? E isso pode causar a interrupção de energia, paralisando o transporte público. Fique ligado, não seja o causador de um incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. Ela poderia ter visto a filha crescer. Ele poderia ter se casado. Eles poderiam ter uma vida diferente. Ela poderia ter sido advogada. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida e a de quem você ama em risco. Procure uma unidade de saúde e atualize sua caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E aí, pra onde você vai depois daqui? Quer uma dica? A gente tem várias! Viaje pelo Brasil e descubra o país que inspira nossos craques. Conheça Ilhabela, um arquipélago formado por 14 ilhas paradisíacas, ao lado de Ubatuba, uma costa de 100 quilômetros de lindas praias. Situada na Mata Atlântica, Ubatuba também é reconhecida por seus famosos restaurantes com opções para todos os gostos. Vá para Brotas, uma estância turística de natureza exuberante. Diversas opções de lazer, como a prática do ecoturismo por seus rios, lagos e cachoeiras.
E Campos do Jordão, no alto da Serra da Mantiqueira, um polo gastronômico com arquitetura impressionante e um delicioso clima de montanha. Curta mais sua viagem. Aproveite essa experiência por completo. Espetáculo dentro e fora de campo. Vá além do futebol, viaje pelo Brasil. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital, por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com Resgatando. Nesse bloco final a gente vai falar sobre o prefeito Assis Figueiredo. No bloco anterior a gente falou sobre os prefeitos que vieram depois do Carlos Pinheiro Chagas. A gente falou o último, Ademaro de Faria Lobato, né? Falamos que em 1931 ele foi afastado do cargo. E aí surgiu Assis Figueiredo, um dos principais chefes do executivo de Poços de Caldas em toda a nossa história. Então, Assis Figueiredo, né? O Assis de Paula Figueiredo, o nome dele completo. Francisco de Assis. Francisco de Paula Assis Figueiredo. Assis Figueiredo era só o sobrenome, né? Então. Mas ele veio de Ouro Fino, né? Ouro Preto. Ouro Preto, desculpa aí. Veio de Ouro Preto, né? Mineiro ali, e ele acabou estudando engenharia civil, né? Foi um engenheiro aí, né? Isso aí pode ter influenciado positivamente, né? Para a questão do planejamento do município naquela época, né? Então, ele teve uma visão, né, de melhorar a estância, né, de Poços de Caldas de uma forma, além de turismo, além também dessa parte turística, né, também para saneamento básico, saneamento da cidade, né? Tanto que a principal obra que ele fez mesmo, mais conhecida, né, foi a construção da represa Saturnino de Brito. Saturnino de Brito, E a represa Saturnino de Brito, como vocês podem ver nesse vídeo aí, que é do meu amigo Roberto Teresiano, né, um grande abraço para ele. É um vídeo que mostra durante a construção que foi feita, né, porque o engenheiro Saturnino de Brito já também, o Carlos Pinheiro Chagas mesmo já tinha dado para ele, né, a autoridade para ele poder fazer a parte de esgoto da cidade, né? Então ele já é um grande, né, engenheiro ali para poder fazer essa construção que, nossa, é incrível demais, né? Vocês verem como foi feito o vídeo, passo a passo aí. É uma construção muito importante para poder também resolver os problemas de enchente que teve, né? Que, né, a gente falou nos programas anteriores aí do Zé de Paiva, né, que era o prefeito que foi resgatando o pessoal. Isso. Então, resgatou o pessoal ali durante a enchente, então era um problema que acaba acontecendo várias vezes na cidade, né? Você imagina se não existisse hoje em dia a Saturnino de Brito, né? Então, nossa. Corria-se um risco ali daquela região, né? Você vê, vou dar um exemplo pequeno assim, né? Às vezes quando chove muito forte aqui em Poços, um trecho ali da Avenida Edmundo Cardillo, ela costuma ficar alagada. Ou seja, é um pequeno trecho da Edmundo Cardillo, né? Ou seja, você imagina se não tivesse a represa ali segurando toda essa água. Não é aguentado. Né? De jeito nenhum. Tanto que, até uma coisa assim que eu penso, assim, né, para resolver problemas de enchente até hoje em dia, eles deveriam de fazer também um outro lado, uma outra represa para o lado do Rio Pardo, né? Indo lá para Caldas e tudo mais lá. Isso aí, inclusive, Rafael, o vereador Álvaro Caiani, ele fez uma sugestão para a prefeitura questionando a possibilidade de se construir uma outra represa ali naquela região da Zona Leste. Então, isso aí, nossa, ia segurar dos dois lados, imagina, de um lado a Saturnino de Brito e do outro lado uma outra represa para poder segurar. Daí realmente praticamente acaba mesmo, né, os problemas de enchente na cidade. A não ser que nem aconteceu em 2016, que foi uma tromba d'água, né? Foi um fenômeno que aconteceu, né? Como eu falei no programa anterior, foi uma situação atípica, né? Me parece que... Eu não tenho certeza desse número agora, mas me parece que foram cerca de 200 milímetros. Então, nossa, é muita coisa. É chuva de um mês e meio, que caiu numa noite só. Então é muito complicado, né? Então eu acho assim, mas mesmo assim deveria de pensar de fazer talvez essa outra obra, né? A represa lá para o outro lado,
Porque você vê até hoje em dia, né, o prefeito Sérgio Azevedo, ele está fazendo ali colocando aquelas, melhorando na parte do Ribeirão, na João Pinheiro, aquelas muro de gabião. Muro de gabiões, né? É uma coisa que ajuda também, para evitar o desmoronamento das encostas ali, né? Resolve ali segura também essa um pouco, parte, né? Segura, né? Mas fazer essa represa, né, que nem o Narciso Figueiredo teve essa preocupação de fazer na cidade, resolveria bem mais os problemas de enchente hoje em dia, como resolveu muito na questão a partir do momento quando ele construiu na represa Saturno de Brito naquela época, que até hoje, né, teve pouquíssimos casos talvez de enchente depois disso, né? Quase não teve. Eu estou citando como exemplo essa situação aí da Avenida Edmundo Carlilo quando chove, mas assim, é uma coisa assim, pontual, né, Rafael? Fica ali um trecho da pista alagada, mas assim, coisa que... tem quando esses alagamentos, né? Mas não é, por exemplo, o transtorno que causou a enchente de 19 de janeiro de 2016, né? Essa daí, né, como a gente falou, foi fora de base, né? Mas eu acho que o Assis Figueiredo a gente tem que destacar ele, porque na gestão dele, né, Rafael, começou-se aí um processo intenso de urbanização mesmo do município, né? A ideia dele era modernizar a cidade, né? Modernizar a gestão, né? A gente vê aí, vira e mexe aí os gestores falando que querem modernizar a gestão, mas o Assis Figueiredo já estava modernizando a gestão desde aquela época, né? Verdade. Então, e outro marco, né, da gestão do Assis Figueiredo foi a construção, né, do aeroporto, né? Ah, sim, o aeroporto municipal, o embaixador Walter Moreira Salles. Você sabe que o aeroporto municipal aqui de Poços de Caldas, ele é um dos mais altos do Brasil em termos de altitude e, segundo os entendidos no assunto, é dificílimo você fazer um pouso aqui. Por conta da altitude, né? Poços de Caldas está a 1.186 metros de altitude, né, acima do nível do mar. No ponto mais alto ali, que é o Cristo Redentor, 1.600 metros, né? 1.636 ou 86, alguma coisa assim, mas vamos falar 1.600. É complicado para quem pousa o avião aqui enfrentar a questão da altitude. Então, mas assim, o Assis Figueiredo, né, ele começou a fazer a construção, porque ele começou a administração dele, né, foi em 1931 até 1939, né? Durou bastante tempo a gestão dele, mas ele deu início à construção do aeroporto e no final do mandato ele já construiu, né? Então teve o término ali, tanto que tem ele ali no aeroporto, né, no avião, tudo ali. E nessa época também o Getúlio Vargas vinha, né, de avião para Poços de Caldas, né? Então você vê como foi importante isso, né? E Poços de Caldas, como a gente já falou em outras ocasiões aqui, era rota, né? De políticos, personalidades, né? Então... O próprio Getúlio Vargas, que o Rafael está citando, que a esposa dele, a Darcy Vargas, dá o nome do Parque Infantil Darcy Vargas, ali em frente às termas, né? Então, assim, não foi uma homenagem aleatória, né? Tá se homenageando uma pessoa, foi uma pessoa que de fato veio e frequentou Poços de Caldas, né? Fora que o Getúlio Vargas também teve ali até uma suíte, né, para ele próprio. Tem a suíte histórica do Palace Hotel ali, que tem inclusive móveis, né? Até hoje, né? Isso. Estão conservados ali nessa suíte, né? A suíte é uma suíte ali que o hotel não costuma disponibilizar, né? Então, e o Getúlio Vargas, ele visitava Poços de Caldas de cavalo, né? Você pode ver andando pela cidade aí. E além de, nossa, ele gostava demais de Poços de Caldas, o Getúlio Vargas. O presidente do Brasil vinha para Poços de Caldas, você vê, né, como é isso, né? Você vê que atualmente, né, eu acho que eu não lembro de qual presidente veio em Poços de Caldas. Juscelino Kubitschek frequentou muito Poços de Caldas, mas antes de virar presidente. Então, mas mais atualmente, assim, presidente aqui em Poços de Caldas, acho Olha, para te falar a verdade, assim, a gente teve aqui um fato importante em relação à presidência da República, que o Fernando Henrique Cardoso, né, ele lançou aqui o Plano Real. Teve. Né? Foi na gestão do Luiz Batista, né? Ele fez o lançamento ali do Plano Real. Não? Então, inclusive, ele me parece que ele foi no Banco do Brasil na época, sacou lá R$1, aquela notinha verde, né, de R$1 que nem tem mais, né? Verdade. A gente teve aí também a presença, depois do Fernando Henrique, do Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva, ele veio aqui, inclusive, por exemplo, para inaugurar a usina do Rolador. É verdade. Ele fez uma visita aqui, a Dilma
ela também veio aqui em Poços. A Dilma veio aqui em 2014, se eu não me engano, ela esteve aqui também. O pessoal tá querendo que o Bolsonaro venha aí também, Poços de Caldas, não sei se... O Bolsonaro, não sei se o Bolsonaro viria, né? Sei. Mas teria que ter uma agenda, né, para ele vir aqui, ou seja, ele vira aqui por nada, né? Eu não sei se justificaria, Tinha que fazer uma obra importante aqui em Poços de Caldas, né? Vamos dizer aí, vamos inaugurar o trem, né? A volta do trem, aí o Bolsonaro chega de trem, né? Então imagina, né? Porque daí é da Federal, né? A parte toda da ferrovia. Então imagina aí, põe traz aí o trem aí e o Bolsonaro vem de trem turístico. Poderia ser interessante. Mas assim, eu citei o Lula e a Dilma porque eles vieram aqui fazer inaugurações, né? O Lula, como eu falei, ele veio aqui inaugurar a usina do Rolador. Né? A Dilma ela veio inaugurar alguma coisa que mas agora me fugiu, viu? Que é? Você não lembra, né? Não lembro. Eu sei que foi em 2014 e eu não lembro qual foi o motivo dela ter vindo aqui. Eu vou até o final do programa ver se eu consigo lembrar. Mas vamos voltando lá no Getúlio Vargas, né? Era o prefeito presidente, né, do Brasil que gostava muito de vir em Poços de Caldas e o Assis Figueiredo recebia muitas vezes eles aí na época, né? Então, e além disso, né, vamos falar das outras obras também do Assis Figueiredo, né? Vamos ver as outras obras. Depois do aeroporto. Depois do aeroporto, né? Só lembrando uma coisa, como você falou do aeroporto, tem essa dificuldade também, né? Lembrando que teve nos planos do prefeito Sérgio Azevedo, né, da construção de um novo aeroporto, né? Eu fico imaginando aonde poderia ser isso, né? Talvez reformar o aeroporto que a gente tem. O ideal seria reformar, né? Ampliar a pista, né? Fazer o balizamento noturno, algumas situações assim que são mais justificáveis, né? Mas agora, né, o Rafael, o governo do estado, através da Codenge, né, cancelou aquele programa Voe Minas, né? Que fazia a ligação. Então, né, já era deficitário. Tinha poucos voos, né? Era para Varginha, BH e tudo mais, né? Exatamente. E você pensa assim, antigamente, né, o Assis Figueiredo fez o aeroporto e vinha várias pessoas para cá e até fora do país, né? Estrangeiro começava a vir para Poços de Caldas e hoje o aeroporto está tão, né, deixado de lado aí. Rafael, em 2017, novembro de 2017, eu voltei de Belo Horizonte para Poços de Caldas de avião. Sabe quantas pessoas tinham no avião? Quanto? Além dos dois, do piloto e do copiloto, mais duas pessoas, eu e uma outra pessoa. Então, não tem como se manter, né? Um voo desse tipo. E é uma passagem muito cara. Na época lá eu paguei R$500 para voltar de avião, de Belo Horizonte para cá. É um gasto assim, muito grande, então não tem, infelizmente, demanda, né? Então a tendência, né, que pelo menos por enquanto o nosso aeroporto continue ocioso, né? Sim, então. Mas então é isso, né? O aeroporto precisa ser bem mais valorizado em Poços de Caldas, mas vamos dar continuidade às obras do Assis Figueiredo, né? Sei. Que outra coisa que ele trouxe foi os Irmãos Maristas, né? Que é o colégio municipal que a gente tem hoje, né? Na época vieram os Irmãos Maristas, né? Criou-se o Colégio Marista, né? Isso, que ele funcionou, né, até na década de 70, quando os Irmãos Maristas resolveram deixar Poços de Caldas. Aí você sabe o que aconteceu? Meu avô, quando virou prefeito de Poços de Caldas, né, o Sebastião Pinheiro Chagas, ele readquiriu aquele espaço, né, e criou o Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza. Sim, então. José Vargas de Souza, na época, era o secretário municipal de educação do meu avô. Então, mas o Colégio Marista, né, que é o municipal, ele foi muito importante, né, para a educação da cidade, né, porque tinha também o Davi Campista, né, e que é estadual, né, mas também agora com o colégio, os Irmãos Maristas aí ajudou bem mais, né, então a parte de educação de Poços de Caldas, a partir desses momentos ela foi crescendo mais, né, depois foi surgindo outras escolas, né, tinha também Escola Técnica do Comércio, né, que a gente até pode falar mais dela uma outra vez, mas essa contribuição para a cidade foi muito importante, porque senão, como é que seria, né? É verdade. Eu lembrei que, só para a gente fazer um parênteses aqui da questão da Dilma, ela veio aqui em Poços em 2014 para fazer entregas de maquinários do PAC 2, Programa de Aceleração do Crescimento. O evento foi aqui em Poços, mas evidentemente atendeu também prefeituras aqui da região. Então, e depois, outra coisa importante aqui que o Assis Figueiredo fez,
que aí é uma questão também voltada, né, ao turismo, a quebra do monopólio dos jogos, né, surgindo vários outros cassinos e boates que foi vantajoso para os cofres municipais, ou seja, criou aquele monopólio de que o cassino era inicialmente só ali no Palace Cassino, né? Ah, é verdade. E depois espalhou-se. Tinha o Politeama, né? Também, tinha outro cassino monopólio. E depois os cassinos se espalharam, né? Nessa época foi muito importante por isso, né? Eu acho que espalhou, foi criando vários ali, então eram muitos lugares que existem relatos que até hoje não tem cassinos identificados ainda. Pode ser que tenha outros cassinos clandestinos, alguns cassinos dos lugares que de repente as pessoas estão descobrindo que era um cassino antigamente. Só para o pessoal fazer um parâmetro de comparação, né, Rafael? Eu acho que dá pra gente falar assim que cassino naquela época era tão comum como bar hoje. Todo lugar tem um barzinho, né? Um botequinho e tal. E naquela época eu tenho a impressão assim, que pelo volume, né, de cassinos que a gente ouvia falar, que tinha, como o Rafael está dizendo assim, alguns a gente nem sabe ainda, né, da existência, né, que poderiam ser clandestinos e tudo mais e tal. Era muito popular naquela ocasião. E isso é até um assunto que depois de falar também, porque listar os cassinos que tinha, porque nós tínhamos muito na cidade. Na época do Assis Figueiredo, teve, né, não era proibido ainda, então cassinos aumentaram bastante e ajudou muito na parte, né, para o que você disse, né, vantagem para o município, né, isso, né, porque ia para os cofres públicos. Exatamente. E outra iniciativa importante também que o Assis fez, também ligada na questão do turismo, foi o início do investimento em publicidade sobre Poços de Caldas. Investiu-se mais pesadamente, né, vamos dizer assim, e ajudou, né, a popularizar Poços. Então, fora que por causa disso, na gestão dele foi um dos que mais teve foto na cidade, sabe? Teve muitos registros assim, de vários lugares, qualquer obra que executava, ele tirava foto, mostrava a melhoria. Então, alguns dos prefeitos anteriores, teve do Francisco Bar algumas fotos mais sim, que a gente tinha mostrando nos programas anteriores, né? A comparação até. Mas na gestão dele, bombou de foto. Então tinha assim, quando ele fez lá, né, o aeroporto, tinha foto de lá. Quando fez alguma pavimentação, tinha foto lá, do trem, tinha lá. Então tinha muitos lugares. Como registro histórico foi fundamental. Né? Para poder realmente incentivar mais para as pessoas conhecer Poços de Caldas, né? Vir para Poços de Caldas, né? Então ele trabalhou muito essa questão turística. Né? Exatamente. Outra iniciativa importante dele, Rafael, foi a definição ali da linha divisória Minas-São Paulo, ali onde tem o marco divisório, né? Na época, tanto que na época que ele estava na gestão dele, que foi feito, né, o obelisco da cascata que a gente tem lá até hoje em dia, que hoje me perdi no milharal lá, mas é o que tem definição, né, de um lado Minas Gerais e do outro lado São Paulo. Mas também não vamos poder esquecer de uma outra obra importante que foi da gestão dele também, que é quando ele transformou o posto zootécnico que o Francisco Bar criou, transformou em country club, né? Que a gente tem hoje em dia aí, né, o ponto turístico, né? Ponto turístico, né? E principalmente para esporte, né? Que tem até ele no country club para inauguração, ele jogando lá e tal. Sem falar que lá na frente também do Country Club tinha também o campo de golfe, né? Sim. Que o Getúlio Vargas também, ele jogava lá golfe lá, então... Pra você ter uma base, né, Rafael, ali onde hoje se encontra o Parque Municipal, foi campo de golfe até 1985, na gestão do José Aurélio Vilela, ele transformou aquele campo de golfe no Parque Municipal Antônio Molinari, e aí o campo de golfe foi transferido para o lado do aeroporto, construído pelo Assis Figueiredo. Então... E agora o antigo campo de golfe ali na Zona Sul, né? Virou o Parque Ecológico da Zona Sul e o campo de golfe foi transferido para um novo local lá no Bortolã. Lá no Bortolã. Né? Então o campo de golfe teve pelo menos três sedes, né, em Poços de Caldas ao longo da história. Isso, né? Então... Mas podemos ver, né, que no Parque Municipal ali, você vê o espaço que é tudo ali, né, por causa do golfe, né? Então, sim. E aí depois foi fazendo ali brinquedos e tudo mais para as crianças brincar ali. Tinha os brinquedos de madeira que tinha antigamente. Tinha até o trenzinho que tinha antigamente. Tinha tudo lá. E o grande reconhecimento que o município fez ao Assis Figueiredo foi que depois que ele deixou o cargo, né, a rua Assis Figueiredo, que hoje se chama Assis Figueiredo, né, chamava-se Marquês de Paraná, não é isso? E aí ela passou-se a se chamar oficialmente Rua Assis Figueiredo, que é a principal rua de Poços. Tanto que nessa foto aqui tá ele ali em frente ao antigo casarão Moreira Salles, né?
que hoje em dia fica o banco ali, Itaú, né? E ele tá ali, né, inaugurando a primeira placa ali, onde foi colocado o nome dele, Assis Figueiredo. Ah, legal. E até então, né, eu queria até falar assim para o pessoal, né, quem quiser ver até mais sobre o Assis Figueiredo, tem a reportagem que foi feita, né, para o programa Memória Viva da nossa amiga Ludmila Ramos, né, que fez um projeto, quer dizer, um trabalho em mostrar toda a parte do Assis Figueiredo, até que a gente comentou aqui também. E nisso ela perguntou para as pessoas na rua se eles conheciam o Assis Figueiredo, e muita gente não sabia. Não sabia, né? Falei, não, eu sei que é importante, mas não sei nada que ele fez. Então, entendi. Você vê, né, a história precisa ser, né, contada e tudo mais para as pessoas saberem quem foi essa pessoa. É o que a gente falou no começo do programa, né? Um dos objetivos aqui do Resgatando é fazer, né, o destaque do patrimônio histórico e a preservação da memória, né? E hoje aqui é um programa que a gente está fazendo uma preservação da memória, que no caso é do Assis Figueiredo e dos outros prefeitos que a gente destacou no começo, né, do bloco. Então tem o Assis Figueiredo, né? E tem também o Carlos Pinheiro Chagas, tem na rua Prefeito Chagas. Prefeito, né? Chagas, né? Então, também, possivelmente, as pessoas não vão associar. Quem foi, né, o Prefeito Chagas, né? Porque Pinheiro Chagas é um sobrenome composto, né? Não é só Pinheiro ou só Chagas, né? É um sobrenome composto, né? E possivelmente a maioria das pessoas não sabem que é ele, o prefeito Chagas, né? Que foi um prefeito aí, como a gente tem destacado aí nesse programa, no programa anterior, um prefeito muito importante por conta das ações que ele fez, né? Pra gente encerrar, Rafael, já tem o tema da próxima semana? Tá, a gente tem que dar uma pesquisada aí, que a gente fala, né? Talvez a gente fale dos cassinos, que a gente quer muito falar, né? Que a gente vai fazendo um programa que vai surgindo ideias, né? Vai acabar. Aí a gente fica... Ainda bem, né, que a gente tem bastante coisa para falar, né? Sinal de que a gente pode destacar muita coisa importante aqui na nossa cidade, né? Mas quarta-feira que vem, eu e o Rafael Henrique, a gente está de volta aqui na página do Jornal da Cidade no Facebook, a partir das 8 da noite. Quem quiser assistir esse programa ou qualquer outro programa do Resgatando... Se vocês quiserem ver quem foram os outros prefeitos que a gente comentou, né? Sim. O Carlos Pinheiro Chagas, o Francisco Escobar, além de outros os interinos, assuntos, né? Os que ficaram um ano, 2 anos ali no mandato deles ali no começo da década de 20, né? Todos esses programas estão aqui na página do Jornal da Cidade, aqui na nossa aba vídeos, né, da nossa página, ou então lá no YouTube, no canal do Jornal da Cidade, é só digitar no campo de busca Jornal da Cidade Digital, você vai entrar no nosso canal, se inscreva, tem todos esses programas, também tem todos os programas Pautando, que é um programa de política que a gente tem aqui no Jornal da Cidade. Quarta-feira que vem, a gente está de volta, eu e o Rafael. Até lá. Até mais.